Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos chegando com mais uma edição do programa Memória Acadêmica Trajetórias. A você, um forte abraço e o nosso muitíssimo obrigado pela audiência, amizade e companhia. Este é o melhor programa de cultura da nossa região, que fala em livros, escritores, poetas, repentistas, também de leitores e da boa música. É uma hora de pura interação com o nosso verdadeiro eu. Eu sou Ricardo Alfredo. A você que está aqui na cidade e em toda a nossa região, muito obrigado por abrir a porta de sua casa e permitir que adentremos com o melhor da nossa cultura. Então, não esqueça também, nos encontramos aqui na TV Câmara e na grade da TCM, todos os sábados, às 19 horas, com o nosso programa Memória Acadêmica Trajetórias. Esse programa é coordenado pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, ACJUS, movido pelo sonho da interação de diversas academias, escritores, assim como a criação e produtores de grandes leitores, pensadores e futuros escritores. E hoje, a nossa presença, a nossa convidada é Joana Dark Fernandes Coelho. Você deve estar se perguntando, quem é Joana Dark Coelho? Joana Dark Coelho Fernandes é formada em bacharel em Serviço Social, Faculdade de Serviço Social da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, também em psicanálise, formada em psicanálise clínica. E também, Joana tem uma intensa programação de formação. Por exemplo, uma das áreas que eu acho belíssima, que é minha área de ciência e pesquisa, também faz parte, que é neurolinguística, pós-graduação. Joana tem lato sensus, especialização em ciências sociais, especialização em gerontologia social, especialização em políticas sociais e teoria da psicanálise. Stricto sensus, mestrado e desenvolvimento em meio ambiente, com o tema da dissertação foi Parques Nacionais do Nordeste Brasileiro, uma estratégia para a conservação da natureza do semiárido. Joana tem diversas áreas de atuação, áreas profissionais, ensino superior, gerontologia social, assistência social, políticas sociais, programação neurolinguística e psicanálise. Funções e cargos que Joana exerceu: professora titular da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, UERN, diretora da Faculdade de Serviço Social da Universidade Estadual, vice-diretora da Faculdade de Serviço Social aqui da nossa querida UERN, coordenadora do Núcleo Estudos e Pesquisas da Terceira Idade, da NEPS UERN também, assistência social na UERN, coordenadora do Centro de Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Norte, também na UERN, pró-reitora de ensino de graduação, também na UERN. E Joana também faz parte dos diversos movimentos culturais do nosso estado, do nosso município e da nossa união, do país. Por exemplo, ela é membro titular, ocupante da cadeira 21 e sócio efetiva da Academia de Letras e Artes Moçoroense, AFRAM. Já foi presidente também por um período de 2 biênios, 2014 e 2018. Sócia efetiva do Instituto Cultural do Oeste Potiguar, INCOP. Sócia efetiva da Sociedade Brasileira do Cangaço, SBEC. Associação ativa da Associação dos Escritores Moçoroense, ASCRIM, com títulos. Vamos ver agora um pouquinho sobre títulos de honraria. Eu acho que Joaninha, como a gente gosta de chamar, já conseguiu todos os títulos possíveis. Por exemplo, Comenda, Medalha Mérito Soldado Luiz Gonzaga, concedido pelo Comando Geral da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, sendo a primeira mulher do Estado aqui a receber esta honraria. Medalha Mérito Educacional Professor Solon Moura,
concedido pela Câmara Municipal de Mossoró. Um belíssimo troféu, que é o Troféu Tributo Ana Floriano, concedido pela Prefeitura Municipal de Mossoró. Professor emérito da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Medalha Rui Barbosa, concedido pela Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, a Sejus. Grande mérito cultural, concedido pela União Brasileira de Escritores aqui do Estado do Rio de Janeiro, UBE e Rio de Janeiro, Joana Dark Fernandes Coelho. Seja bem-vinda ao nosso programa. Inicialmente, pessoal, a gente tem um costume de falar um pouco que este programa está na grade da Telecom, ou seja, da TCM Telecom. E essa nossa primeira participação, a primeira participação que nós temos é o hino oficial da academia. O hino oficial da Sejus tem letra e composição assim de Tony, os arranjos de Gideon Lima, nas vozes de Welma Menezes no soprano, Paulo Fernandes no barítono, Dani Melli no contrato, Marcos Lima no tenor. E logo após a gente ouvir, na sequência, a gente já vai ouvir a primeira parte também da participação de Wanda Jacinto, com o nosso Poetizando o Nosso Dia. E ela traz uma homenagem aos eternos namorados. Essa é uma poesia de Juraci Cruz. Ouçamos o hino da Sejus, em seguida ouçamos também o Poetizando Nosso Dia com Wanda Jacinto, dedicado aos namorados. Ouçamos. Que brota dos ventos, celebrando o direito ao porvir, resistência, farol da liberdade, igualdade, aragem a te impelir. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Em Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício da terra do sol, és a casa de honrosos imortais, como a águia soberana te elevas, promovendo o direito e a paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como temes empunha a balança, na justiça que nos afirma iguais. Mossoró há de filhos impávidos, quer no berço de um povo varonil, tu ressoas futuros e glórias, e fulguras na história do Brasil. Sonalício
justiça que nos afirma em paz. Igreja, academia, das ciências jurídicas e sociais, como Temes empunha a balança, na justiça que nos afirma em paz. Olá, vamos poetizar o nosso dia? O que é namorar? É morar em alguém, servir-lhe de casa, de abrigo. Namorar é inspirar o amor, amando e fazer fluir o melhor do outro. Namorar é tocar a alma, transmitir calma, segurar a mão, olhar nos olhos e ler no coração. Namorar passa longe de usar, de se satisfazer. Namorar é despertar sentimentos. Escrever poemas sem caneta e papel é respeitar, é valorizar. Namorar é morar, conquistar sem mandar, é mandar sem emitir ordens, é ser dono sem nada ter. É ser único no meio de tantos, é saber-se querido, é saber-se preferido. Namorar é morar, morar no sorriso, nos sonhos, na vida. Poema Namorar, da poetisa norte-riograndense Juraci Cruz, em homenagem aos eternos namorados. Bom, gente, vocês acabaram de ouvir, primeiro, o hino da Acejus, que é um belíssimo hino, composição e letra de Tony. Tony é um compositor nosso. Logo após, a gente ouviu uma das nossas poetisas aqui, Wanda Jacinto, falando um pouquinho sobre o Dia dos Namorados. Aí você pode dizer, Ricardo, você está um pouquinho atrasado. Verdade, mas todos os dias é o dia de termos amor, de compartilharmos o gostar enquanto estamos aqui. Muitas vezes, me perdoe a nossa audiência, talvez por ignorância, a gente não diga à pessoa que ama ela. E às vezes ela parte sem ouvir uma coisa linda como essa. Aproveite hoje. Dia dos Namorados passou, mas você pode dizer à sua esposa que ama. Você também, não precisa ser Dia dos Namorados não. Você pode dizer a seu filho que ama, a sua filha que ama, a seu pai, a sua mãe, enquanto estamos aqui. Porque isso aqui é como soprar de uma vela. É rápido demais, tá certo? Antes de iniciar aqui com Joaninha, nossa convidada especial, tem uma mensagem importante, que é do presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, Dr. José Wellington Barreto, que ao saber a presença de Joaninha aqui, fez questão de mandar um vídeo como presidente da instituição, né? Ouçamos o nosso querido presidente José Wellington Barreto e sua mensagem direcionada à nossa convidada. Olha, eu estou aqui no Palácio Cultural Acadêmico Milton Marques em Medeiros, sede da Acejus. Inclusive o Palácio Cultural é patrimônio histórico do município de Mossoró. Aqui nós agregamos outras academias e temos aqui diversos espaços. Espaço de evento Maria Alexandrina, sala de reuniões Maria Alice da Silva, memorial dos acadêmicos, memorial dos patronos, biblioteca acadêmica Sábio Cavalcante Dantas. Então aqui realmente é o berço da cultura moçoroense. Estou aqui ao lado da confreira, doutora Joana d'Arco Fernandes Coelho, que é a nossa sócia fundadora e primeira ocupante da cadeira 9 da Acejus. O que é que eu posso dizer sobre Joana d'Arco Fernandes Coelho? Eu a conheço desde a década de 80, final da década de 70 para início da década de 80, nas lutas da universidade, onde ela teve um papel muito importante para que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, então FUNE, se tornasse hoje essa grande instituição de ensino superior. Então eu conheci Joana d'Arco Fernandes Coelho, Joaninha, no período mais difícil, na época da repressão, da ditadura, do domínio do poder familiar sobre a FUNE e hoje a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Depois nos reencontramos quando ela assumiu a pasta do desenvolvimento social do município de Mossoró,
na primeira gestão da prefeita Rosalba Cialino. Joaninha revolucionou, criou diversas leis, diversos encaminhamentos, estatutos sociais, para que o Mossoró vença a ser esta grande cidade e a secretaria tivesse status realmente de uma grande secretaria. Depois nos reencontramos aqui na Sejus, quando ela participou desse processo, desse projeto de criação dessa importante instituição, sendo nossa sócia fundadora, primeiro ocupante da cadeira número 9, oradora também em diversos eventos promovidos pela Sejus, palestrante nas conferências que a Sejus realmente promove para a coletividade social moçoroense, lançando seus artigos, seus trabalhos e realizando aqui uma das mais perfeitas e mais bonitas sessões acadêmicas, que foi o elogio que ela proporcionou à sua patrona Nízia Floresta, inclusive com a presença do prefeito da cidade de Nízia Floresta aqui no auditório da UAB. Então, Joana d'Arc Fernandes Coelho tem uma história, tem uma identidade própria, tem capacidade, tem intelectualidade para realmente nos representar junto aqui à Sejus e os outros segmentos sociais da cidade de Mossoró. Parabéns, Joana d'Arc, e muito obrigado por compor o quadro de associados da Sejus. Bom, gente, vocês acabaram de ouvir aí a mensagem direcionada a Joaninha, especialmente, que é imortal da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais de Mossoró, Sejus, pelo nosso presidente José Wellington Barreto. Então, gente, está aqui conosco ao meu lado nossa querida Joaninha. Joaninha, permita eu chamar assim Joaninha e não Joana d'Arc, um nome extenso. Joaninha, seja bem-vinda ao nosso programa. De antemão, eu agradeço, né, a deferência e dizer para você que realmente Joaninha é um nome que é muito carinhoso, né? Inclusive tornou-se um nome de guerra, é o meu nome de presença e minha luta toda esse nome tem me acompanhado. Embora o Joana d'Arc permaneça, embora muitos me chamam de Joana, outros Joana d'Arc, Joaninha, outros chamam de d'Arc, bom, e a gente deixa as pessoas à vontade. Certo? E eu digo a você, é muito importante esse momento, né? E eu me sinto agraciada, né? E ao mesmo tempo muito fortalecida em saber que eu posso também daqui transmitir um pouco daquilo que a gente sabe do pouco saber. Porque eu digo a você o seguinte, que a vida é um permanente aprendizado. Toda hora você está aprendendo. Não há saberes finito, determinado ou concluído. Os saberes são infinitos, eles se reciclam, eles se reprogramam, e aquilo que foi ontem não é mais o hoje, sim, mesmo que tenha a mesma raiz, mas é um hoje diferente, com uma nova versão. Então, eu vi que o programa é bem diversificado, é um programa riquíssimo, né, em termos de cultura, em termos até de expressões, das manifestações, enfim, de alguma coisa que a gente possa contribuir. Então, eu me sinto honrada em estar aqui, agradeço as palavras de Wellington, certo? O nosso querido presidente da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais, e ao mesmo tempo gratificada, agradecendo o convite. E que Deus permita que esse momento seja um momento reproduzido por muitas vezes, né? Porque a vida é uma ciência, e a vida ninguém sabe o que é que ela está para acontecer e o que é que está permitido a você realizar e a você contribuir. Muito bem. Joaninha, eu já comentei com você aqui, o nosso programa ele tem uma diversidade de pessoas, tanto do ensino fundamental como professores da universidade e também das universidades particulares. Alguns colegas nos comentam que é interessante ouvir porque que a gente já trouxe repentistas, poetas, escritores, instituições, várias instituições a gente já conversou aqui. Joaninha, e eu gosto muito, eu acho que é pessoal, eu gosto que a pessoa comece falando uma coisa fundamental: sua infância e sua família. Joaninha, nos conta um pouquinho da sua infância, da sua família, do seu pai, da sua mãe. Bem. Com certeza é uma marca na sua vida. Eu só digo uma coisa a você. Eu sempre me honrei em ser filha de Pedro Fernandes Ribeiro e Maria Consuelo de Medeiros Fernandes. Por quê? Eles foram pessoas bastante sérias, não tiveram oportunidade de estudar,
Meu pai chegou até, não concluiu nem o fundamental, né? Minha mãe também. Minha mãe foi uma grande pianista, uma grande musicista, chegou a tocar 6 instrumentos. Ela tinha uma capacidade enorme, porque ela tinha um ouvido absoluto, então qualquer música ela colocava, seja no piano, seja na sanfona, seja na melódica, seja no violino, enfim, ela tocou um instrumento muito complicado, que nem existe mais hoje, que é o harmônio. Era na Catedral de Santa Luzia, né? É um piano de fole, que tem que puxar e tem que haver uma coordenação motora das mãos e dos pés para poder o som sair nas teclas. E ela tinha essa capacidade. Não conseguiu estudar. Tinha sonho de ser ou enfermeira ou médica, mas infelizmente não pôde ser. E meu pai, filho de agricultores, certo? Chegou a ser diretor-presidente da firma Alfredo Fernandes, uma das firmas que exportava algodão, caroço de algodão, enfim, era uma firma muito conceituada, que já lá se passa alguns anos que não existe mais. Então, eu me orgulho ser filha de Pedro e de Maria Consuelo, irmã, sou a terceira filha, né? Eu tenho 4 irmãs comigo, mulheres, e só um irmão, Paulo, né? Que também é da academia. Minha irmã mais velha é Rita. Eu moro aqui, Paulo mora aqui. Uma mora em Porto Alegre, que é Conceição, no Rio Grande do Sul. A outra mora em Fortaleza e a mais velha mora em Natal. A de Fortaleza é a mais nova. Então, aqui em Mossoró só temos eu e Paulo, certo? E com nossos familiares, nossos filhos. Então, eu me sinto e fui feliz. Meus pais eram muito sérios, muito rigorosos. Minha mãe não permitia que se chegasse tarde em casa, 6 horas da noite, todos tinham que estar presentes. Fui criada com muito rigor, né, principalmente enquanto mulher. E das 4 filhas da minha família, da minha mãe e do meu pai, a única que quis estudar, que cheguei onde cheguei, fui eu. Certo? Não que as outras entrem em demérito, muito pelo contrário, foi a questão de escolha. A minha escolha, eu achava o seguinte, que o direito da mulher não era só ser doméstica, ser só mãe, só procriar. A mulher tinha também que se investir no mundo político, social, econômico, enfim, a mulher tinha que ser. Joaninha, você representa realmente essa característica e eu da sou mulher, mulher forte. E eu sou a favor da luta da mulher. Muito bem. Eu acho que a mulher tem que continuar lutando. Joaninha, você é moçoroense. Sou moçoroense, nativa. Cheguei a morar em Natal, mas logo voltei, certo? Mas nunca saí de Mossoró. Em miúdos, trocando na história pregressa, nunca saí de Mossoró. Passei algum tempo, alguns anos. Você foi em que bairro, Joaninha? Eu nasci, vou dizer, é muito interessante. A casa que hoje enfrenta o Palácio da Resistência, que eu acho que hoje é da Montec, eu acho que é por aí, certo? Era uma casa que me recorda muito. Inclusive, hoje não existe mais, ela tinha um desnível. A minha recordação, acho que tinha uns 4 anos de idade, né? A preocupação do meu pai, aquelas histórias de guerra e tal, etc. Logo depois fui para Coronel Gugel. Na Coronel Gugel, onde é a Caixa Econômica Federal, era a nossa casa. É uma casa que eu tinha uma identificação muito grande física, emocional, espiritual, com essa casa. A casa tinha várias divisões, era uma casa imensa, que era Coronel Gugel, Felipe Guerra, no final, né? E tinha várias divisões, e era uma casa assim, digamos, casa-fazenda. Foi uma casa que era também de um dos Fernandes, que meu pai comprou essa casa. Então, a Coronel Gugel me marcou muito também, certo? Então, esses 2 cantos são cantos que ainda traz muita recordação. Joaninha, a sua trajetória educacional, por exemplo, você começou estudando onde aqui em Mossoró? Colégio das Freiras, né? Eu tive escola particulares, né? Logo no começo, que era praxe na antiguidade. Naquela época, né? Depois fui para o colégio Ginásio Sagrado Coração de Maria, que ainda hoje
eu tenho na minha memória o que o ginásio era, que era lindo. Aquela igrejinha de frente para a rua Avenida Augusto Severo, a entrada era muito bonita. Hoje eu não concordo com aquela feição física, com aquela versão física, porque a minha recordação de 13 anos, 14 anos, enfim, fui até os 14 anos, quando terminei, na época, o ginasial, fui para a escola doméstica, passei um ano, depois fui fazer um ano de científico no Colégio Imaculada Conceição e terminei o meu segundo e terceiro ano de científico, na época, que hoje é o médio, né, no Colégio Diocesano de Santa Luzia. Fui uma das a primeira turma, né, a gente, a Colar Grau, era uma turma muito boa, de muita gente inteligente, né, rapazes e moças inteligentes, e logo depois eu me casei. Me casei, suspendi tudo, né, tive meus 3 filhos, Sérgio, Gustavo e Cláudio, e deixei, mas eu não me conformava. Estudava inglês, jogava voleibol, era capitã de time, a gente tinha o time de mulheres casadas contra solteira. Depois eu achei que devia fazer vestibular. Eu não me conformava de ficar só dentro de casa. Então fiz vestibular, passei em serviço social, né, sendo a primeira da turma, né? Porque, inclusive, a minha prova de inglês, eu estou dizendo isso aqui, não é puxando mérito nem o autoelogio, mas é uma verdade, é um fato. Era um texto difícil do inglês de era um texto sobre a vida de Charles Dickens, e que era o professor era Jaime Hipólito Dantas. Apenas porque eu errei aliás, eu não traduzi corretamente a palavra handsome, que ainda hoje eu me lembro, né, que eu botei garboso, quando tinha outro significado que era similar, mas ele não concordou, ele tirou 1 ponto e me deu um 9. E isso me fez valer eu tirar o primeiro lugar da minha área no vestibular de serviço social. Eu não sabia o que era serviço social, eu fui na cega apenas porque simpatizei, eu disse, vai ser esse. Eu e uma amiga, Hildelita Xavier Lira Montenegro Pegado, nós fizemos essa trajetória, fomos brilhantes, né? E logo quando eu termino o curso de serviço social, a minha diretora, que era Carmita Queiroz, ela veio me convidar, porque na época o ERN, não era nem o ERN, era a URNE, né? Não tinha concurso, nada, então eu fui chamada para ser professora. Isso para mim foi a minha maior redenção. Eu tive uma abertura de vida, eu tive uma abertura de conhecimentos, o curso de serviço social me deu muito conhecimento, abriu minha visão crítica histórica, me despertou para um montão de coisas, e aí eu fui vendo um outro mundo que fugindo do mundo doméstico. E esse mundo doméstico, ele não saiu do meu eu, das minhas entranhas, filho, marido, casa, responsabilidade, mas eu tinha que estudar, eu tinha que passar, eu tinha que me formar, eu tinha que me graduar. Certo? Realmente, me graduei e logo depois fui chamada para ensinar pelo desempenho na sala de aula como aluna, né? Que Carmita era minha professora e achava que eu dava para ser professora. Amei ser professora, adorei ser professora de nível superior, me identifiquei muito mesmo e adorei. Aí foi minha trajetória toda, certo? Marido, filho, Faculdade de Serviço Social, e logo começaram as brechas para a ocupação de cargos, e aí é uma trajetória bastante longa. Muito bem, Joaninha. O interessante que eu vejo nisso aí, eu quero comentar com você, é essa sua garra, depois de casado, naquela época... Tinha 28 anos. Veja, pessoal, naquela época era muito mais difícil do que hoje. Havia uma gama de preconceitos na mulher no trabalho. Não. Joaninha, isso é fantástico, você ter vencido essas barreiras. Não, e chegaram a dizer, o que é que ela está querendo? Por que isso? Quer dizer, a mulher tinha o estigma, não pode, porque pode namorar. Mas eu enfrentei, talvez eu tenha enfrentado críticas, e logo depois eu vi pessoas que me criticaram me seguindo. Certo? Isso que foi interessante. E eu não parei, eu aceitava, eu topava a parada. E na Faculdade de Serviço Social, na época, chamava Jogos Olímpicos, que não era, mas a gente chamava na época, né? E a gente tinha um time, sim, de voleibol, e nós íamos para essa citada Olimpíada, né? E lá nós jogávamos. E eu era capitã de time. E era muito gostoso tudo, era maravilha. Aí eu conciliava professora, mãe, esposa, dona de casa, profissional, e nada me impedia do sonho, né?
como diz, é um deputado que dizia o seguinte: ai do homem que não tiver suas utopias. Eu tive as minhas utopias. Eu sonhei, eu conquistei e eu queria ser. E não tive empecilho, meu marido foi compreensivo, ele também achava bom, né? Permitia, e assim, porque realmente o machismo, a sociedade patriarcal, os resquícios da sociedade patriarcal, mexeu muito com o desenvolvimento da mulher, com a evolução da mulher. A mulher encastelada, a mulher era a esposa, mas o homem tinha vários amantes. A mulher era dona da casa, a mulher tinha que bordar, a mulher tinha que costurar, a mulher tinha que ter filho, procriar, mas eu não pensei assim. Certo? Eu fugi, quebrei um pouco com esse princípio da sociedade patriarcal. Eu achava que não, a mulher tinha que ir à luta. E eu continuo dizendo, vamos à luta. Que coisa boa. Bom, gente, nós vamos dar uma paradinha, mas antes disso, eu quero que vocês fiquem com Joana no piano. Joaninha, no piano tocando Assum Preto, música de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira. Ouçamos Joaninha no piano tocando Assum Preto. Bom, gente, depois de vocês terem ouvido aí, Joaninha no piano, espetáculo belíssimo, eu estive presente. Espetáculo lindo de Joaninha, já vieram tocando algumas vezes. E você ouviu aí essa bela canção de Luiz Gonzaga
e Humberto Teixeira Sumpleto. Agora nós vamos a uma paradinha de 1 minuto. Voltamos já. A qualidade de vida em nossas cidades depende diretamente de quem elegemos para prefeito ou prefeita e vereadores. É no município que você tem mais possibilidade de exercer a democracia. Por isso, as eleições municipais são tão importantes. Programas relacionados à saúde, meio ambiente, saneamento básico e educação, por exemplo, são exercidos pelos municípios, mesmo que o programa seja estadual ou federal. Além disso, prefeitos, prefeitas, vereadores e vereadoras de hoje podem ser líderes estaduais ou nacionais nas próximas eleições. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu prefeito e dos seus vereadores. Bom, gente, estamos de volta com o segundo quadro do nosso programa, que você já conhece. Participa, que vocês têm interagido conosco pelas redes sociais. E aqui vai o nosso agradecimento a vocês, professores universitários de Mossoró, alunos do estado, do município, alunos de escola particular, aos professores do ensino médio, ensino fundamental, que sempre têm entrado em contato conosco, têm usado a programação. Deus abençoe grandemente vocês e nós aqui agradecemos, tá bom? Gente, e outra coisa interessante é que agora nós vamos ouvir um pouquinho Wanda Jacinto falando da sua amiga Joaninha. Wanda também é uma poetisa que faz parte da Academia de Ciências Jurídicas e Sociais junto à Joaninha, faz parte da Academia Feminina de Letras e Artes de Mossoró, Africano, também junto à professora Joaninha. Ouçamos a nossa querida amiga, que sempre tem participado conosco aqui, Wanda Jacinto. Olá, Ricardo Alfredo. Olá, telespectadores da TV Câmara, do programa Memória Acadêmica Trajetórias. Olá, confrades, olá, confreiras da Sejus. Bom, em primeiro lugar, agradecer a Ricardo pelo convite, para estar aqui novamente. Mas hoje minha responsabilidade é de peso. Vou falar um pouquinho sobre Joaninha. O meu convívio com a Joaninha não é de muito tempo, mas o suficiente para reconhecê-la como uma pessoa maravilhosa e especial. Como todos já sabem, ela é professora universitária e pesquisadora já aposentada. É feminista, é escritora, com participação em várias coletâneas e muito conhecida por todos nós como uma mulher guerreira que sempre lutou e luta pelos direitos da mulher, principalmente. Ela foi casada com Laplace Rosado, com quem teve 3 filhos, Gustavo, Sérgio e Cláudio. O Sérgio também é acadêmico da ACJUS. Uma curiosidade da vida dela é que ela foi apoiada pelos pais e pela sogra para voltar a estudar. Isso daí nos aproxima, porque eu também tive esse apoio da minha sogra e do meu sogro para voltar a estudar e me fazer o que sou hoje. Bom, em relação ao UERN, ela foi estudante, formou-se em serviço social e assim que terminou, já começou a atuar como professora. Vale salientar que, mediante os próprios esforços, ela recebeu várias oportunidades da UERN, ou seja, assim, participação em projetos pioneiros e de destaques, não só aqui na nossa cidade, mas por aí afora. Ela também trabalhou muito para a estadualização da UERN. Joaninha sempre foi uma pessoa muito ativa e no nosso município também ela participou com os trabalhos dela. Ela ocupou vários cargos, dentre eles de secretaria. Diante de todos os méritos dela, ela recebeu também muitas premiações, mas dentre elas, uma que chama atenção é o troféu Ana Floriano,
que eu acho que é um dos mais importantes, né, na nossa cidade, enquanto mulher, né? Mulher bravadora, mulher que trabalha, que luta, e eu acho que foi bem merecido. Como eu disse, né, Joaninha é uma mulher muito especial. Ela faz parte de várias instituições. Da Academia FLAM, ela ocupa a cadeira 21, cuja patrona é a mãe dela, Maria Consuelo de Medeiros Fernandes. E na ACEJUS ocupa a cadeira número 9, cuja patrona é Nízia Floresta Brasileira Augusta. Ela participa da ASCREM, do ICOP, do SBEC, ALAM, ALAMP e outras instituições culturais. Também é companheira-leão do Lions Clube Abolição, onde foi presidente por várias gestões. E lá também ela tem um trabalho muito bonito junto à confraria. Um abraço a todos e um abraço especial a você, Joaninha. Continue sendo assim, um exemplo para todos nós, principalmente para nós mulheres. Joaninha, já encaixando o que você falou um pouquinho em universidade, né? Me fale um pouquinho, Joaninha, sobre a universidade, sua atuação dentro da UERN. Muito bem. Gente, veja só, eu comecei com URN. URN era eu digo muito que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, ela chegou onde chegou porque tiveram vários heróis. Os heróis que passavam 14 meses para poder receber o seu salário. Eram os heróis que, às vezes, passavam mais tempo sem receber e com muito sacrifício tocava. Mas havia tanto idealismo, havia tanto compromisso que a universidade ela foi se fortalecendo com esses homens e mulheres que uns já se passaram, outros ainda estão aí, como eu, né? Mas a gente tem uma história para contar. E digo muito, não tem que se falar, sim, nessa história de conquista que a universidade está chegando hoje, já com sua autonomia financeira. Eu digo o seguinte, que não vamos esquecer que um dia aqueles homens e mulheres que eu chamo de heróis sustentaram essa universidade para ela chegar onde ela chegou. Então a universidade era dinâmica, era gostosa, a luta era muito, muito interessante, havia muita empolgação, bom, enfim. Fui diretora, fui pró-reitora, fui vice-diretora, fui coordenadora de estágio, além de ser de raiz a professora titular da disciplina Metodologia de Serviço Social e entre outras disciplinas como Desenvolvimento de Comunidade, que fazia parte da Metodologia Social, também cheguei a dar Políticas Sociais, enfim, a gente, quando faltava um professor, sempre a gente estava disposta a suprir, porque sempre nós estávamos estudando. E nessa época havia muita assim, interação entre os professores, né? E eu quero citar aqui o professor João Batista Xavier, certo? Que me ajudou bastante quando eu fui diretora da Faculdade de Serviço Social e nós fazíamos muitas construções, certo? Participei também da Semana de Filosofia, né? Organizado por ele. Enfim, era tudo muito dinâmico, nós tínhamos esse envolvimento, não só o dinamismo, mas também como o idealismo. Garanto a vocês, pelo idealismo daqueles que fizeram o começo da universidade, a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte chegou hoje a ser o que chegou. Certo? E a história também da estadualização, da qual nós fizemos parte. Né? Eu, professor Felipe Caetano em memória, João Batista Xavier, Mário Willer era aluno, Almeida Sobrinho, nós fizemos uma mesa de discussão e fizemos sim o projeto de emergência. O projeto de emergência foi feito na sala do CENDERN, que é o Centro de Desenvolvimento Regional do Rio Grande do Norte, que foi extinto esse órgão da universidade, da qual eu coordenava nessa época, e lá nós ficávamos e ali nós elaboramos o projeto Emergência, que chegou à provocação da estadualização da universidade, que hoje é estadual do Rio Grande do Norte. Nós tivemos audiência com o ministro Marco Maciel, o governador José Agripino, era Laplace,
falasse governador ou reitor na época, certo? E tínhamos outras pessoas representando, e esse grupo todo estava presente com o projeto Emergência, e foi daí que realmente a universidade estadualizou por conta dessa luta, dessa proposta, de tudo isso que nós fizemos. E interessante, quando se fala na estadualização, não se fala nesse grupo. É aí que eu acho que não é correto. É para se falar, sim, naqueles que um dia fizeram o projeto Emergência, que foi entregue, que eu tenho todas as provas, tenho todas as fotos. Tudo documentado. Tenho tudo isso aí, que, aliás, é uma coisa que a gente tem que publicar. Aquilo que não foi contado. A história que não foi contada. Verdade. Que essa história não é contada. Não se fala nessas pessoas. Por que não falar nessas pessoas? Verdade, precisa mesmo certo? a população Mas saber. é claro que tem que se dizer. Tem. Os professores novos hoje da universidade não sabem dessa história. Essa história é raiz, essa história que veio do começo da discussão, do envolvimento, do idealismo, e nós lutamos, porque o secretário Marcos Guerra, ele queria acabar com a universidade, certo? Foi preciso um movimento para que ele não acabasse com a universidade, não fechasse a universidade. Inclusive, teve nessa história toda de discussão uma figura chamada Tarcísio de Vasconcelos Maia, que na época era o pai de José Agripino, certo? Que disse, não pode acontecer isso. E realmente o José Agripino, governador, o Marcos, seu assessor, então era uma verdadeira, vamos dizer uma palavra bem popular, inferno, porque o cara queria acabar com a universidade. Certo? E esses professores idealistas, certo? Fizeram. Carlos Alberto Filgueira também. Carlos Alberto Filgueira, que também foi outro baluarte, né, que fazia parte do projeto. Então, nós tivemos essa história. Por que não contar essa história? Então, nós tivemos essa passagem na universidade, foi muito dinâmica a nossa passagem, muito evolutiva, certo? Muito evolutiva, digamos até que foi revolucionária também, certo? A gente enfrentou a recessão, nós enfrentamos várias etapas que hoje a universidade vive muito bem. Graças a Deus. Foram gigantes que carregaram e nas costas para chegar onde chegou a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. E eu não concordo a omissão dos que fizeram um dia a Universidade. A gente precisa publicar isso, Joaninha. É isso, certo? Às vezes me magoa, assim, o ressentimento não é só meu, é do grupo todo, né? Eu falo pelo grupo. De outras pessoas também, né? Por que não dizer que ela está onde ela está, porque tiveram aqueles pilares idealistas que seguraram? E outra coisa, João Batista era comunista, eu não era, Carlos Alberto era comunista, eu não era, Alberto Sobrinho era vereador, aí tinha outras pessoas, o Mário Willo, tá entendendo? Então, era aluno, então havia um envolvimento, havia uma luta, sim. E hoje tem salário, se paga no dia, se recebe, mas quando ela era municipalizada, era um problema. Laplace tinha que ir para Brasília, com Pires da mão, com o deputado federal Rosado, tinha que fazer esse pedido, tinha que trazer dinheiro para a universidade se sustentava com esses recursos, essas migalhas, né? Mas a gente fez a universidade e ela está aí hoje. É verdade, está grande, a universidade hoje é grande. Joaninha, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Porque você faz parte da Academia Feminina de Letras, né? Cadeira 21, que tem como patrona Bárbara. Não. Nízia Floresta. Não, Maria Consuelo de Medeiros Fernandes. Pronto. Nízia Floresta é na Sejuí. É na Sejuí. A gente sempre troca, assim, quem faz parte dessa Maria academia. Consuelo... Mas a cadeira é a 21. É a 21. Muito bem. Por que escolher essa patrona, Joaninha? É o seguinte, a Bárbara Eliodora é uma mulher de Minas Gerais. Sim. Ela, na história nacional, ela foi uma poetisa, sim, mas não havia muito o que dizer dela. Eu não tinha conhecimento, não me encontrei bibliografias, pesquisei para saber quem era a Bárbara Eliodora. Tinha sido escolhida por América Rosado, quando a América tinha sido, era da cadeira, né? A América faleceu e eu substituí. Então, eu achei o seguinte, por que não valorizar quem está aqui e quem foi? Porque minha mãe foi uma grande musicista. Então,
por que não botar Maria Consuelo para enaltecer o que Maria Consuelo era? Ela não era só musicista, como ela também era altruísta, certo? Ela pegava os sacos do algodão que vinha de Alfredo Fernandes, costurava, transformava em lençol, levava para o abrigo Amantino Câmara. Além do mais, ela ficava lá para cuidar das feridas dos idosos, dar banho nos idosos. Então, por que não mostrar o altruísmo de uma mulher, como ela foi, e uma grande musicista? Então, a minha plaqueta é muito completa. E infelizmente, ela não é totalmente publicada. Ela fica numa publicação muito restrita, né? E outra coisa também eu digo muito, quando presidente da FLAM, eu dei 6 medalhas a mulheres de periferia, porque mulheres que fazem a história e que estão no anonimato e não têm direito de ser homenageadas. Por quê? Porque vivem na periferia. Então, eu acho o seguinte, se a contribuição histórica daquela figura trouxe para a evolução da cidade de Mossoró, por que não enaltecer e dar um destaque a essa pessoa? Foi o meu princípio para fazer minha mãe, a minha patrona na FLAM, foi exatamente partindo da ideia. Porque as pessoas no anonimato que fazem história não têm direito de ser. É verdade, é uma grande ideia, sabe, Joaninha? E é isso que a gente precisa nessa sociedade. E eu ainda continuo dizendo, as rezadeiras, as benzedeiras, as mulheres espíritas da periferia, as parteiras, por que não enaltecer essas mulheres? Verdade. As doceiras, por exemplo, aquelas que são do carnaval, Cristina, né, dos Pimpão. Então, essas mulheres, por que não Martins, ela morava? Eu dei medalha Dona... acho que o nome dela é Madalena, ela logo morreu. Ela era uma grande rezadeira. Ela dizia, a minha arte é minha e eu não sei passar para ninguém. E curava as crianças benzendo, rezando, orando, com um raminho. Então, por que não enaltecer essas mulheres? Verdade. Porque só tem direito aquela que já tem nome. Então, eu vou na contramão da história. E acho que tem que... Desbravadora, né, Joaninha? Eu vou na contramão da história. Porque eu acho que tem que descobrir essas figuras que contribuem para a cidade e que estão no anonimato. Joaninha, você assumiu a cadeira 21, fez uma revolução logo, trocou. Como sempre, Joaninha traz coisas inteligentes. Pouco tempo, 2012, 2014, você era a primeira secretária da Academia Feminina de Letras. Eu fui secretária com Conceição Maciel, companheira presidente, né? E fui secretária dela durante os anos que ela foi, os dois, acho que eu peguei 3 anos de Conceição Maciel. Logo depois, ela me fez presidente. Certo? 2014, 2016? 2018. 2018? Eu passei 2 biênios. 2 biênios já. 2 biênios. Que coisa boa. E fiz os 10 anos da FLAM e foi uma festa muito bonita naquele espaço da Câmara de Vereadores e ali nós juntamos 200 pessoas. E foi muito bonito. Que coisa boa. Sim, e outra, na FLAM, na cumplicidade da diretora do SEDEC, eu criei a Academia Feminina de Letras, Academia Juvenil de Letras e Artes do SEDEC. Sim, você é Essa academia existe. Essa academia existe de jovens lá do SEDEC. Que coisa boa. Quem criou foi Parabéns. Joaninha, mas com a cumplicidade da diretora, né, claro. Para a gente encerrar esse bloco, me diga um fato marcante como presidente da FAM. Um fato marcante seu. Olha, eu fiz isso aqui. Que ficou. Fez muita coisa, mas tem algo que criei a medalha Nízia Floresta. Pronto. Por que eu criei a medalha Nízia Floresta? Foi uma precursora do feminismo, né? Ela contrariou toda a sociedade patriarcal. Então eu achei o seguinte, que essa mulher, eu dizia assim, uma palavra meio pesada, injustiçada no Rio Grande do Norte. Por quê? Nízia Floresta não é vista como era para ser vista. Foi uma mulher que teve um nome enorme na Europa toda, né? E no Brasil a mulher foi trasladada. Esquecida. Não, trasladada está lá, os restos mortais no mausoléu, na própria Nízia Floresta, certo? E para mim, um dos feitos grandes que eu fiz foi criar essa medalha, o selo dos 10 anos, o estandarte da FLAM e dar essas 6 medalhas às mulheres de periferia, para elas se sentirem gente capacitadas e dizer, também faço parte do desenvolvimento e progresso dessa cidade. Que coisa boa.
Gente, a gente vai dar mais uma paradinha. Você vai tomar água, retorna já. Antes, você vai ficar com Clóvis, Antônio Clóvis, também vice-presidente, falando um pouco sobre Joana, sobre Joaninha. Ouçamos Antônio Clóvis. Opa, olá, doutor Ricardo Alfredo, com muita satisfação que novamente eu faço parte desse programa, venho dar a minha pequena contribuição e hoje é para falar de uma pessoa que é muito especial para mim e para todos nós. Primeiro, ela foi minha vizinha. Segundo, ela é a mãe de 3 grandes amigos meus. Terceiro, ela é a viúva do grande, mais grande mesmo, Dr. Laplace Rosado Coelho, que foi meu professor de Direito Penal na Faculdade Mater Christi. Joana d'Arc Fernandes Coelho é uma pessoa deveras muito conhecida em Mossoró pelo seu carisma e pela sua capacidade intelectual. Doutora Joana d'Arc Fernandes Coelho é uma intelectual que honra as suas origens e honra a sua família e honra as instituições às quais pertence. Doutora Joana d'Arc Fernandes Coelho, para nós, Joaninha, ela é mãe do meu grande amigo Sérgio Coelho, que foi aluno comigo no curso de Direito. É mãe também de meu amigo Cláudio Coelho, advogado, também jurista, que foi meu aluno no curso, no mestrado, e hoje eu sou discípulo dele. E do Gustavo Coelho, que é o secretário de Infraestrutura, pessoa que eu conheci por último, e é uma pessoa do nosso coração. Então, Joaninha é uma pessoa que merece todos os aplausos, merece todas as homenagens de nós que fazemos a cultura moçoroense. Bom, gente, a gente viu aí Antônio Clóvis falando um pouco sobre Joaninha. E agora vamos tomar aquele pouquinho de água. A gente toma e volta já. Eleger um prefeito ou prefeita é como escolher alguém para cuidar da nossa casa ou do nosso dinheiro. O prefeito é responsável por administrar os impostos recolhidos e o orçamento recebido do Estado e da União. E com esse dinheiro, deve fazer melhorias na cidade. Os recursos devem ser aplicados no atendimento básico à saúde, na educação infantil e fundamental, no transporte público, na cultura, na manutenção dos espaços públicos e na pavimentação das ruas. O prefeito também é responsável pela iluminação pública e limpeza da cidade e precisa fazer tudo isso em diálogo com a Câmara de Vereadores. Fiscalize, acompanhe e cobre do seu novo prefeito. Bom, gente, estamos de volta. Agradeço aí ao professor doutor Antônio Clóvis, amigo aqui de nossa querida Joaninha, que nos mandou o seu testemunho, mandou falar sobre Joaninha. Obrigado, doutor Antônio Clóvis. Bom, gente, como você pode ter ligado sua TV agora e está conosco nesse momento, a gente hoje está entrevistando Joaninha. Joaninha tem uma grande história. Pena que é pouco tempo, TV é rápido, mas Joaninha tem uma grande história de luta, conquistas, grandes vitórias que Joaninha participou aqui na cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte e também da nação. Joaninha tem 3 filhos que são nossos amigos, pessoas extraordinárias. Com eles, Sérgio Coelho, doutor Sérgio Coelho, nosso abraço. Está ali Sérgio, grande advogado. O outro também, um grande advogado da nossa prefeitura. É Cláudio. Aqui, é o Cláudio, um grande amigo que eu mando um abraço. O Gustavo, que está em Natal. Que é advogado também. Gustavo é secretário aí no governo. Engenheiro. Gustavo, nosso abraço também, filho de Joaninha. Esteve conosco na academia. Trouxe aqui, fez grande apresentação. Quem sabe um dia a gente traz Gustavo aqui para conversar um pouquinho. Ele veio Joaninha, só marcar. Voltando aqui, Joaninha, a você, me fale um pouquinho sobre suas obras publicadas, porque você tem a importância do serviço social no planejamento da coleção moçoroense, você tem da coleção moçoroense,
fragmento de sua história, que é uma plaqueta. Linda. Você tem textos sobre variados temas publicados em jornais, sites e revistas. Dessas obras, Joaninha, qual foi aquela que você, após terminar, olhou para si mesmo e disse assim, essa obra eu gostei, é excepcional? É o seguinte, para escrever, é incrível você se descobrir, a autodescoberta. Sempre eu tive muita facilidade de escrever, sempre. Mas eu nunca pensei em ser escritora. As coisas da vida, eu digo assim, que elas são inusitadas. Você não espera, as coisas chegam, ou são contempladas, ou não contempladas, são surpreendentes, de repente você se vê numa situação gratificante, ou em momentos que você também fica em situações que não são tão gratificantes. Então, a evolução dos tempos, elas foram me trazendo essas surpresas, certo? Para escrever, você precisa estar inspirada. Quando nós escrevemos o TCC do curso de Serviço Social, nós fomos laureadas pela... Como era o nome, meu Deus? Bom, da instituição que nós escrevemos, agora me faltou tiramos 10, até como companheira era Sandra Rosado, a gente escrevia de dupla, né? Nós fomos contempladas, né? A importância do planejamento familiar. Como era aquela instituição que controlava? Bom, eu nem sei, nem me lembro mais. Bom, faz tanto tempo também. Então, é o seguinte, logo depois, meus discursos, né, enquanto presidente, eu fui 5 vezes presidente do Laos Clube de Mossoró Abolição, que até agora parece que ninguém me acompanha, porque existe uma coisa chamada o distrito, em que são 3 estados que são organizados, e eu já cheguei a ser 5 vezes do meu clube presidente, e aí os discursos que eu tinha que fazer eram discursos que eram aplaudidos, tanto de improviso também como escrito, quando eu fazia as saudações. E aí eu fui fazendo. De repente eu me deparo com a Rede Sem Fronteiras e, honestamente, eu não esperava. Eu escrevi um artigo e foi encaminhado para ser avaliado se seria possível ou não a aprovação. E realmente foi aprovado. E aí eu tenho uma sequência de escrito na Rede Sem Fronteira, que é uma coletânea internacional, em que eu circulo em 29 países do mundo, em que hoje a presidência, a sede era no Rio de Janeiro, mas hoje está em Portugal, da qual eu fui entrevistada há pouco tempo pela sua presidente, a Diandrea Valverde, de Portugal, certo? E eu escrevo nessa coletânea que me é muito prazerosa, certo? E até agora meus artigos têm sido todos aprovados e circulam nessa coletânea em 29 países. E tem alguns que, por exemplo, o último que eu escrevi foi uma viagem sobre não foi a Capela Sistina, mas a matriz, né, do papado em Roma, o Vaticano, lá, e eu mostrando, porque o tema é viagem, e eu me transportei para dentro desse grande um monumento esplendoroso, e ali eu me vi fazendo uma viagem etérea, certo? E esse foi um dos artigos muito elogiado, certo? Também teve outro muito interessante, que eu falo sobre que foi uma história verídica, é a Frondosa Oliveira, onde foi aquela Rádio Libertadora, era uma casa de família, era a casa da minha avó, onde tinha uma árvore muito de azeitonas, né, da frutinha, e aí logo depois o homem não permite, o homem não é amigo da natureza, ela é depredada, ela desaparece, e eu faço um diálogo dessa árvore com a própria natureza, com a própria, enfim, com a estrela, e esse artigo é um artigo muito prazeroso, é um artigo da minha história de infância, em que eu vi aquela árvore frondosa, e essa árvore frondosa ter sido decepada, arrancada pela raiz, porque ela estava incomodando, porque a estrutura
estrutura de um prédio não permitia que ela se mantivesse. Então isso me doeu muito e eu faço um diálogo dessa árvore com a própria natureza, com as estrelas. Aí, enfim, esse é um dos artigos. Outro também é sobre a importância da mulher, a forma do encaramento da submissão da mulher. Certo? É outro artigo também muito importante, né? Essa evolução dos pensamentos, porque no século XX, né? A revolução das mentalidades, as mulheres tiveram muita participação e as mulheres fizeram com que os paradigmas mudassem, né? Então, são esses os meus escritos, né? E eu me identifico muito. Agora, isso vem, eu escrevo com uma certa rapidez, né? A história é construída, então tem a evolução com a viagem sobre a selva de pedras, e eu mostro que as sílfides, que são fantasma, são figuras fantasmagóricas, né? E elas passeiam e circulam procurando pelas árvores, mas só vê pedra, né? Então tem vários artigos, então eu me identifico muito com o que eu escrevo e vem muito de dentro a questão da espiritualidade, a questão da evolução do sentimento etéreo, não só da materialidade, mas sim com uma evolução mais etérea, e assim eu vou fazendo a minha construção. A Rede Sem Fronteira são encontros através de Meet, né, pela internet. Ou são encontros pessoais? Não, encontros pessoais. Ela agora está fazendo ela cresceu muito, a Rede Sem Fronteiras, né? Ela está transformando os associados, da qual eu faço parte como associada, né? Não foram todos que se tornaram associados, né? E hoje ela se estruturou, ela faz encontros em Lisboa. Ela faz a Feira do Livro, toda é patrocinada pela Rede Sem Fronteiras, né? Ela passa a ser protagonista. Não, ela tem encontros sim. Homens e mulheres? Homens, mulheres, jovens, mais jovens, mais velhas, tudo. Há uma diversificação muito grande. Que coisa boa, né? isso é importante. A Rede Sem Fronteiras. Joaninha, você é aposentada da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte hoje. E lecionou muito tempo na universidade. Passei 30 anos na universidade. A gente sabe que sempre teve desafio, sempre vai ter. Quais são os desafios para uma mulher, professora, mãe, certo? Como professora da universidade, qual foram os desafios sociais, Joana? Não foi só nem como professora da universidade, não. Na vida comum da própria sociedade, né? Quando eu comecei a dirigir, eu fui criticada por colegas, né? Porque eu estava dirigindo. Criticada por colegas. Quando eu passei no vestibular, fui criticada por mulheres. Eu digo muito. Me desculpe, queridas amigas mulheres. Mas sempre a crítica da mulher com a mulher é muito forte. Verdade. Então, fui criticada também. E quando eu passei no vestibular, comecei a estudar, então havia como é que ela vai, se ela tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. E nenhum passou por necessidade, nenhum deixou de seguir, nenhum ficou reprovado, nenhum, muito pelo contrário. Certo? 3 grandes homens, 3 grandes todos homens, os 3. E são muito bons, verdade, muito sensíveis, muitos amigos. E, cadê seus filhos? Então, na hora que eu preciso, eles chegam. Certo? Então, o desafio foi grande. Como é que pode aquela mulher? Veja só, o tratamento era aquela mulher. Como? Como é que ele, o marido, permite? Então, eu tive esses desafios. Enquanto mulher, censurada pela própria mulher e era citada aquela mulher. Como é que ele é casado com aquela mulher? Por quê? Mas havia uma permissão nossa, havia um consenso, nós éramos... Uma cumplicidade, né? Havia uma cumplicidade. Eu nada que eu fiz. E outra coisa, minha honra, dignidade ilibada. Eu fazia tudo que eu queria, certo? Tudo, não tinha problema. Desde que você tenha o seu rumo e seu prumo. Vá, se faça. Rodinha, e o troféu Ana Floriano, uma homenagem. Nos conta um pouco dessa homenagem. Olha, para mim foi surpresa, né? Quando o Luiz Eduardo, que na época era o secretário, né? E a secretária da Ação Social era a Lorena. E foi feita uma comissão, eles levantam vários nomes, certo? E dessa vez, 2018...
eu fui a contemplada, porque pelos méritos, pela minha história, e realmente, quando eu soube, eu já tinha sido escolhida entre tantas, né? Exatamente como eu estava lendo uma reportagem, acho que é o jornal local, né, do município, João. Né? Ele tinha um comentário dizendo que ela foi escolhida pelo merecimento, pela participação dela nas áreas cultural, social, política, enfim. Que na política também eu me meti quando o Sérgio era político. Aí a gente se meteu mesmo. Eu fazia política mesmo. Com o Sérgio. Era. É verdade. Sérgio era vereador. Muito bem. Joaninha, a gente vai só assistir agora um vídeo, você tocando piano de novo, uma coisa muito bonita. Eu acho que assisti várias vezes. Vamos ver aqui com vocês um belo vídeo, Joaninha tocando piano. Lindíssimo. Bom, gente, vocês viram aí, lindo, não é? Extraordinário, um show, para ser bem sincero. Muito bem, Joaninha, nos fala das condecorações, você recebeu tantas que eu citei aqui. Eu acho assim, medalhas, a que mais me surpreendeu, veja só, a história da medalha Luiz Pereira, que é dada, só dá o comando da Polícia Militar, comando geral da Polícia Militar, só dá por muito mérito. E na época só homens recebia. Quando eu estou em casa, recebo um telefonema do Coronel Valdomiro, in memória, e do Coronel Eider, in memória. Então ele me dizendo que eu ia receber essa medalha. Eu não acreditei. E disse que não. Aí Coronel Eider, o Coronel Valdomiro passou o telefone para o Coronel Eider. Como o Coronel Eider, moçoroense, me conhecia, aí ele se identificou, Joaninha, aqui é Eider. Aí eu disse, diga, Coronel. Ele disse, é verdade, você foi contemplada com a medalha. Então, para mim foi uma honra enorme
recebeu uma medalha, sendo a primeira mulher do estado do Rio Grande do Norte a receber essa medalha. Até então... Nenhuma mulher só tinha homem. recebido. Não. Né? Então Só entrou homens. Vilma Maria de Farias, que ela questionou por que não ela, e Ana Maria Cascudo também elas questionaram, elas tinham poder, né? E depois elas foram contempladas. Depois dela, nenhuma mulher foi mais, certo? Por que aquela mulher? Então, era muito interessante, né? Eu me lembro que Vilma Maria de Farias era secretária de Estado quando eu era secretária municipal de... Não, eu era coordenadora do Senderne e nós fizemos uma feira de artesanato em Mossoró, em que congregamos ali na praça, acho que é Antônio Gomes, ali a praça do museu. Nós fizemos um movimento muito grande que ela, que era a coordenadora do PROARTE, não tinha conseguido fazer nada em relação à feira, à exposição de artesanato e nada. E nós, da universidade, conseguimos. Então, a expressão foi essa. Por que é que aquela mulher conseguiu? Quer dizer, ela, secretária, e eu, uma simples funcionária da UED, a gente conseguiu levar isso aí. Então, essas coisas vieram assim, as coisas iam acontecendo e nada foi forçado. Eu sou muito, assim, muito transparente, eu não sei forçar muito, não. Certas coisas fluem normalmente e a gente se faz. Joaninha, e sua posse na Sejus? Como aconteceu, Joaninha? A posse na Sejus foi muito interessante, né? Foi com todos os outros, né? Porque eu fui uma das citadas fundadoras, né? E fiquei, e também muito me honrou, né? Fazer parte da Sejus. Eu me sinto muito gratificada e acho que a Sejus é é uma academia muito importante, certo? Principalmente pelo dinamismo do presidente e do conjunto das pessoas também, que fazem com que a Sejus cresça, capitaneado por Wellington, né? Então, isso aí foi muito importante, como também, eu não esperava entrar na FLAM, quando me chamaram, eu pus o currículo, meu currículo foi avaliado, certo? E eu entrei via mérito. Quando eu fui ser secretária, eu não pedi para ser secretária municipal, de Rosalba, na época, secretária da Ação Social, certo? Fui por mérito também com surpresa, né? Então, são coisas que acontecem. Até hoje eu não pedi nunca cargo, nem nunca fui atrás, e sempre as coisas chegaram. E a gente topa a parada, a gente vai para o desafio. Então, tudo é desafio, sabe, Ricardo? É verdade. Tudo é desafio. Verdade. Porque você não sabe do que você é capaz, se você é capaz e se você vai alcançar a dimensão daquela tarefa. Mas eu topei a parada e não me saí mal em nenhum até hoje. Graças a Deus. Joaninha, o programa aqui é muito rápido, eu tenho muito que lhe perguntar, tem muita coisa ainda. A gente precisa outro dia conversar mais especificamente sobre os movimentos femininos. E aqui eu já fico lhe aguardando um dia para a gente marcar e você falar sobre o movimento feminino na cidade de Mossoró e daqui no estado do Rio Grande do Norte. Eu tenho um prazer enorme. Eu acho que o movimento feminista é um movimento muito rico, é um movimento muito grande, é um movimento de mulheres. Nós somos mãe, nós somos esposa, nós somos amante, nós amamentamos, nós temos filhos, nós somos profissionais, nós somos dono de casa. Gente, nós somos tudo. E somos intelectuais também. Que coisa maravilhosa. Está chegando ao final, eu deixo você à vontade para suas considerações. Só tenho a agradecer, né? Eu acho muito importante aquilo que você disse desde o começo, né? Que há um público diversificado assistindo isso aqui. Realmente, a gente tem muita coisa para contar. Já visto meu tempo de vida na Terra, graças a Deus, né? Que ainda estou por aqui, mas a gente tem muita coisa para falar realmente das construções sociais, políticas, econômicas. Por exemplo, eu fui a primeira a ser presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais e passei 12 anos sendo. E fui eleita pelos pares, por aplauso, porque eu tinha que ser, e fui, certo? Então, veja só, a mulher... Eu sou a favor da mulher. Termino minhas palavras dizendo o seguinte: somos mulheres, somos mãe, somos esposa. E veja só, nós fomos comparadas no começo da história da humanidade com duas mulheres. Eva, a pecadora, Maria, a virgem, e Celsa, purificada. Então, tem uma terceira figura? Não tem. Somos nós. E nós estamos fazendo. Joaninha, muito obrigado. Muito obrigado
está participando aqui conosco do nosso programa, trazendo sua história para o nosso público conhecer. A você que está em casa, que abriu a sua porta, nos recebeu com carinho e vem se comunicando pelas redes sociais. Nosso muito obrigado. A você que está ligado conosco na FM 105, todos os sábados de 10 a 11 da manhã, e eu recebo inúmeras ligações. Agradeço a você também. Agradeço ao senhor Marcos. Marcos, eu encontrei o senhor naquele dia e eu fiquei tão feliz com suas palavras, né? Me senti bem quando o senhor disse que esse meu jeito representava uma grande parcela da nossa sociedade, né? E agradeço por ter olhado meu currículo. Eu sou um homem que estudou. Eu costumo dizer às pessoas, Joana, que eu sou um homem de formação urbana e rural. Eu venho de formações rural aqui da nossa universidade, como de formações urbanas da nossa Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. A todos vocês eu só tenho muito a agradecer. E dizer a você, se cuide. Cuide da sua saúde, cuide da sua vida. Aproveite para dizer a alguém que ama, porque a vida é um sopro de vela, é um dom que Deus dá e que passa rapidamente. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Cuide-se, para que nós teremos aqui o nosso próximo encontro. Forte abraço!